Olá, pessoal. Bom dia. Oi, Deise, já chegou? Vou chamar aqui a Deise. Olá, Oi, Nicole, tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo. Feliz dia do psicólogo e da psicóloga para você, Verdade. para todo mundo, Hoje nossa live, hoje nossa live tem um caráter especial, né? né? Sem, Um dia de, um dia, sem querer um dia de querendo, né? celebração. Sem querer Sem querendo. querer. Depois que eu Eu percebi isso, eu digo, também. que interessante. Quando a gente marcou, Legal. né? Aí você falou, você pode dia 27? Eu falei, posso. Aí depois eu falei, gente, dia 27 é dia do psicólogo, que legal. Ai, ai, muito legal essa sincronia, né? Uhum, uhum. Então, gente, né? Vamos esperar o pessoal chegar, mas já vou aí adiantando, desejando um feliz dia, né? Do psicólogo, da psicóloga, dos que já estão exercendo a profissão, já se graduaram, dos que estão ainda em formação, mas são todos merecedores, né, de ganhar parabéns por, por toda essa estrada já percorrida, tanto já como graduados, já na sua atuação profissional em diversas áreas, né? Sei que cada um de vocês trabalha em diversas modalidades diferentes dentro aí da nossa profissão, que é tão vasta, né? Tem tantas possibilidades aí de atuação, quanto aqueles que ainda estão nesse processo aí de formação, né? Que também tem muito ainda a caminhar, com certeza muitas possibilidades aí de atuação também, né? Que eu tenho certeza que vão trilhar aí um lindo caminho, né? Então, parabéns para todos nós. Essa profissão, né, desde também tão recente, né? Estamos fazendo 58 anos hoje, né? Então já caminhamos tanto e ainda temos tanto a caminhar, né? Mas vamos juntos aí nessa caminhada que, nossa, com certeza, né? Imagina que em 58 anos tanto a gente fez, né, Deise? Imagina daqui aos próximos 58. Como é que vai estar, né? Sim, Muito legal. sim, com certeza. Com Que bom, certeza. gente, que bom. Muito feliz por estar aqui hoje, né? Nesse dia, especialmente, comemorando com vocês essa data, fazendo essa live que eu estava muito ansiosa, estou muito animada, porque falar de dois temas que eu amo, que é a adolescência, que eu gosto muito de atender adolescentes, sempre gostei. Já entrei também na psicologia querendo atuar com esse público. E falar de experimentos em gestalt terapia, que é uma coisa que eu também adoro. Sempre gostei também, desde que eu entrei na minha especialização, né, no IGTB, que a gente começou né, que eu descobri aí esse universo dos experimentos dentro da gestalt terapia. Isso me encantou muito, né? Então, né, isso sempre me chamou atenção. E aí, quando eu conheci o experimento da Self Box, né, foi com você, naquele congresso que a gente participou em Uhum. Curitiba, né, o Congresso Nacional de Gestalt Terapia, que foi em Curitiba em 2018. A Daisy estava oferecendo um workshop
sobre Gestalt terapia com adolescentes, o manejo clínico e tal. E aí, dentre eles, ela, né, conversou com a gente um pouco sobre esse experimento que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu achei fantástico, assim, né, como que pode, né, um experimento desses, assim, né, até, né, simples de fazer, mas que pode dar tantos resultados, né, Daisy? Então, eu acho que você vai poder falar um pouco pra gente, eu também vou falar, né, do que eu já coloquei em prática aí desde então, quando eu descobri, né, esse instrumento também que a gente pode trabalhar. Então, acho que vai ser uma live muito rica, de muito aprendizado para nós duas, para todo mundo que está aqui nos assistindo, né? Então, enfim. Verdade, verdade, Nicole. E é muito bom, né? Porque a gente vai falar de um tema que chama muito a atenção dos gestalt terapeutas, a questão dos experimentos. Né? Sempre me perguntam, e os experimentos, como usar, como fazer? Então a gente também vai falar um pouco sobre isso, né? De como facilitar esse momento junto com o cliente. Né? E nós vamos, claro, falar de uma forma mais geral dos experimentos, mas vamos entrar especificamente aí no trabalho com adolescentes e no trabalho com a self-body. Isso, Então, exatamente. é um prazer estar aqui, é um prazer também ter te conhecido nesse encontro, nesse congresso, né? Então, foi um momento que partilhamos muito. Sim, foi muito legal, muito bom e a gente ter, né, podido continuar esse contato, né, Daisy? Muito bom. Nossa segunda live juntas, né? A gente já falou um pouco também sobre esse universo aí de atendimento com adolescentes na primeira, né? Falando sobre a questão né, do sentido da vida e né, do adolescente em busca aí desse sentido da vida na primeira live, né? E agora a gente falar mais especificamente da condução desse experimento, né, com esse público aí dos adolescentes. Né? Não sei se você quer se apresentar um pouco, que talvez tenha pessoas que não estavam na live passada, né, que não conheçam a gente. Sim. Eu sou Deisiane Lima, sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, né, trabalho com crianças, adolescentes, adultos e casais, sou professora universitária da graduação e da pós-graduação em psicologia e sou diretora da clínica vincular. Né? Promovo alguns cursos, faço outras atividades, dou supervisão também, orientação de trabalhos acadêmicos. Uhum. Sou de Fortaleza, né, no Ceará. Deve ter pessoas aqui de outros lugares, né? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Aqui o sol tá lindo, tá maravilhoso. Oh, coisa boa. Bom demais, né? Já tive aí, saudade. Quem sabe eu Pois venha volte me logo, visitar, né? assim que for possível, né? Ótimo. Eu quero, vamos sim. Bom, eu sou a Nicole Zanetti, eu moro em Brasília, sou graduada em psicologia, fiz mestrado e doutorado em psicologia também. Eu sou psicóloga clínica, eu atendo adolescentes e adultos e sou professora no Instituto de Gestalt Terapia de Brasília, o IGTB, onde eu fiz também a minha especialização, né, em Gestalt Terapia. E é isso, né? Acho que podemos então começar, né? Você quer começar, Eu acho Daisy? que eu fico pensando sobre essa questão dos experimentos, né? Quando me vem esse tema, né, na cabeça, quando eu penso um pouquinho sobre isso, me vem sempre essa questão de experienciar, né? Experienciar, um convite a essa experienciação. Né? Eu acho que é esse um grande cuidado que nós precisamos ter como gestalterapeutas, como psicólogos, que o experimento ele não é uma técnica pela técnica. Né? Ele é uma atuação desse profissional, é um convite para esse cliente a experimentar algo novo, né? Nesse momento atual. Né? Então me vem muito isso, como um ato de criação, como possibilidade de crescimento.
né? Então, é um ato, né? Que esse sujeito, né? Muitas vezes você não tem um controle, a questão é essa, você não tem um controle, né? Tem um objetivo, Deisiane, tem um fim, vamos fazer dessa forma. Emerge. Muitos elementos sobre esse experimento, ele vai emergir, né? Naquele momento, né? Nessa relação. Sendo um convite, o cliente pode negar, sendo um convite, ele pode querer parar, né? Ou então ele pode, tá certo, eu vou experimentar, vou ver como é que isso vai acontecer, né? E que transformações podem suscitar desse processo de abertura, que vem a partir principalmente aí dessa relação terapêutica, de como é que está essa relação terapêutica, do vínculo estabelecido, do suporte que essa pessoa tem, né, para entrar em contato com essa demanda, com essa questão. Exatamente. Eu fui lá para a Bíblia, né? Procurar na nossa Bíblia aqui o Gestalt terapia, né? Mas eu fui lá no original em inglês, porque Maravilha. infelizmente, né? Acho que o pessoal que é da Gestalt sabe, a tradução. Esse aqui é o primeiro livro que foi escrito em Gestalt terapia. Foi escrito pelo Peirce, o Hefferlein e o Goodman, em 1951. Esse livro foi traduzido pela metade em português. Ele tem duas partes. A primeira parte é a parte que fala exatamente sobre os experimentos, né? E a segunda parte fala sobre a teoria. E aí, em português, ele foi traduzido só a parte da teoria e não a parte da prática dos experimentos. Então, eu fui ler o original porque eu queria ler a parte exatamente dos experimentos para trazer para cá, né? E aí, quando eu estava lendo, na verdade eu estava lendo esse livro por outros motivos, né? Relendo, né? E aí, coincidentemente, eu li sobre a questão do significado de experimento. Eu falei, gente, tudo a ver com a nossa live, né? E aí, olha que interessante. Eles falam que experimento, a palavra experimento, deriva de experire, que é uma palavra em latim que significa tentar, né? E aí eles colocam que eles foram procurar no dicionário o significado de experimento, né? E aí tem quatro definições. A primeira é tentativa ou observação especial feita para confirmar ou refutar algo duvidoso. Ato ou operação feita para descobrir algum princípio ou efeito. Testar, estabelecer ou ilustrar alguma verdade sugerida ou conhecida. E 4, teste prático ou prova. Né? E aí eles dizem, né, que também que a própria palavra experiência tem a mesma raiz de experimento, que também é o experire, né? Essa coisa do tentar, de uma tentativa, né? Que é essa coisa do experimentar um acontecimento, né? Que é bem essa proposta do nosso experimento, né? Experimentar, né? E aí eles falam que na Gestalt terapia a gente comete o pecado mais imperdoável para os experimentalistas, né? Os psicólogos experimentais que trabalham com os experimentos em laboratório, né? Que nós incluímos o experimentador no experimento, né? Nós somos experimentadores. Eu acho que é muito interessante isso, né? Nós somos experimentadores. Exatamente. Como terapeuta, como psicólogo, o próprio cliente e o ambiente, né? Eu fico pensando no ambiente, o ambiente do consultório presencial se torna também um ambiente de experimentação, o ambiente da casa da pessoa, do seu escritório, que também se torna um ambiente de experimentação, né? Que se faz o atendimento psicológico online, então exatamente. Tem essa conexão, né? Do campo organismo meio. Isso. Né?
tratamos bastante. Porque a questão é o que você falou, né, Daisy? É a relação. Pra gente, a grande questão do experimento é trabalhar a relação, não é só trabalhar o cliente sozinho, né? Para Gestalt terapia, o mais importante é a relação terapeuta-cliente, é esse campo que se forma dentro dessa relação, com essa relação, né? Então, a questão do experimento é isso, é incluir o experimentador, que é o terapeuta, dentro desse experimento feito com o cliente, né? O experimento é terapeuta-cliente, né? Nós conduzimos, enquanto terapeutas, o experimento, né? Feito para o cliente, porque é óbvio, o cliente é sempre a figura, né? Durante a terapia, mas nós estamos incluídos, né? Por quê? Porque nós estamos sempre dando esse feedback para o cliente, né? Então, assim, olha, eu percebi, né, que quando você falou, já trazendo um pouco para self-box, né? Quando você falou desse determinado objeto, né? Você se emocionou, né? Eu percebi que a sua expressão facial, né? Você, né? Fechou o rosto, né? Me pareceu, né? Mais sisudo. Você percebe isso, né? Então a gente coloca as nossas sensações para o cliente, né? É muito interessante isso que você traz, Nicole, porque traz realmente essa diferença, né? Do falar sobre, que é diferente, por exemplo, se a gente fosse falar sobre isso que você está trazendo, né? Do que o falar com, do que o experimentar, ou seja, aí está muito presente a questão do corpo, né? Então, quando eu trago essa minha percepção, né, e sinalizo isso para o cliente, é muito interessante porque ele vai se perceber e vai se perceber de uma forma diferente, né? Então, é interessante essa questão, porque nós podemos, a partir disso, sentir, né? Traz muito essa questão, sentir de uma forma diferente, né? Ou expressar de uma forma diferente, né? Então, quando essa pessoa ela se dá conta disso, né, é muito diferente de trazer uma explicação, né? Agora eu estou explicando, faz parte do processo, né? Agora eu estou explicando. Mas no ambiente terapêutico, não tentando criar uma dicotomia, acho que também não é nesse sentido, mas nós priorizamos o como. Né? Nós priorizamos essa questão da vivência, né? Então, da vivência, da sensação, do sentimento. Né? Então, quando você fala essa questão dos gestos, do corpo, do tom da voz, da sensação, né? Isso remete a essa sensação. Exatamente. Né? Que essa pessoa está experienciando nesse momento. Então, não é... E aí vem, né? A priorização do como em relação ao porquê, né? Dessa explicação, dessa causalidade, Sim. Né? Que remete muito ao passado, quando eu estou falando aí do porquê, eu estou falando justamente dessa questão do passado, né? Uma justificativa, eu estou me justificando. Uma causalidade, né? E quando eu estou falando do como, né? Eu estou experienciando, eu estou sentindo, eu estou entrando em contato com isso. E vou entrar em contato de diversas formas, né? Durante esse processo. Exatamente. Exatamente. É a coisa da presentificação, né? Assim, o que a gente busca o tempo inteiro na terapia é trazer o cliente pro aqui e agora, né? Esse centramento, assim. Então, o experimento, ele é uma estratégia, ele é uma forma da gente buscar esse centramento do cliente, buscar o aqui e agora. Né? Quando você fala dessa questão do corpo, quanto mais eu entro em contato com o meu corpo, né? Mais eu consigo tomar consciência, né? Do que está acontecendo comigo aqui e agora. Né? E trazer essa... muito o que o Merleau-Ponty fala, que eu gosto muito desse conceito dele, que é da diferença entre fala falada e fala falante. Né? Que a fala falada é exatamente essa fala do porquê, que é uma fala que já é estereotipada, uma fala que ele já é conhecida. E não é isso que a gente busca, porque isso ele já sabe. Isso ele já sabe, ele já sabe de cor e salteado. Com certeza, com certeza. E assim, eu sempre gosto de trazer uma reflexão sobre isso, né?
Um pai já perguntou sobre isso, uma mãe também, um amigo, né, já perguntou de alguma forma por que isso aconteceu, por Sim. que você Uhum. se separou, por que Uhum. você pediu demissão, por que isso aconteceu, né, que traz, né, essa questão, esse pedido de uma justificativa, né, Exatamente. e o terapeuta não, né, quando a gente quer saber como é a separação para você, como é a demissão para você, como é Uhum. estar nessa relação para você, eu quero saber justamente isso, né? Que essa pessoa, ela traga naquele momento, na sua fala, na sua atuação, da forma como ela se sente confortável, essa presentificação, né? Então, essa Exatamente. presentificação. Então, o experimento, ele acontece ali, no aqui e agora. Isso. Que é o que o Merleau-Ponty vai chamar de fala falante. Que é exatamente essa fala cheia de vida, essa fala do agora, essa fala atual, essa fala espontânea, que é o que o experimento evoca. Isso. E assim, nesse momento, é importante também ter a sensibilidade, né, desse terapeuta, de perceber, né? Eu vou sugerir a self-box, Sim. né? Eu vou sugerir a cadeira vazia, o que é interessante para Uhum. essa pessoa naquele momento, né? Que Exatamente. aí muitos me trazem aquele vídeo do peso em relação à glória, né? Um vídeo demonstrativo, e às vezes ficam dizendo, nossa, gestalt terapia é aquilo, É, né? E aí, principalmente por ele trazer essa questão dos experimentos, né? Que ele vai trazendo um experimento atrás do outro. E aí eu preciso refletir justamente sobre isso. Eu preciso convidar essa pessoa a experimentar algo de acordo com a sua necessidade. uhum. De acordo com a sua necessidade, com a sua demanda, né? E assim, ela precisa de um tempo aí para entrar em contato com isso, para respirar um pouquinho, para sentir, né? Por isso que o processo terapêutico, ele é de longa duração, né? Então, ele é de longa duração, porque realmente essa pessoa, ela precisa entrar em contato com algo que às vezes é muito doloroso para ela, que ela não consegue dar conta. E ela, nesse ambiente seguro, ela vai se possibilitando aí experimentar, vivenciar, acolher esse novo, né? Então, isso é possível aí, Exatamente. nesse ambiente. E é o que você falou, assim, é a pessoa, é esse, como é que eu vou dizer, esse feeling, né, Daisy, que a gente precisa ter enquanto terapeuta, durante aquele momento, né, com aquele cliente, naquele momento, naquela sessão, para realmente sentir se tá na hora, se realmente aquele experimento, vamos pensar na self-box, se a self-box naquele momento para aquele cliente faz sentido ou não, né? Tá na hora, entre aspas, de propor uma self-box para ele ou não, né? E aí a gente pode, porque né, a Gestalt trabalha muito com essa coisa da conferência, né? De conferir. Então, assim, eu vou propor uma self-box, né? Fulano, né? Mariazinha, né? Tô vendo que você tá, né, passando por uma questão, né? Já vou começar a trazer um caso mesmo, né? Depois a gente vai aprofundando. Percebo que você, né, tá com uma questão de uma vivência de baixa autoestima muito grande, tal. Eu queria propor para você fazer, né, trazer uma caixa, né, colocar uma caixa e dentro dela colocar características suas, né, características positivas suas que você goste em você, que você perceba que são legais em você, que você admira em você. Isso é possível? Você consegue fazer isso? Né? Ela Uhum. pode me dizer, olha, acho que sim, vou tentar, né? Vou buscar fazer. Ou, não, Nicole, eu não dou conta. Para mim, nesse momento, eu não dou conta, né? E aí, se ela falar que não, é uma resistência. Mas, né, tem uma frase que eu amo também na Gestalt que é: as resistências têm a sua sabedoria. Então, se existe essa resistência, isso tem um sentido. E aí eu preciso respeitar esse sentido.
Eu não vou atropelar e falar, não, fulano, você tem que fazer self-box. Né? Ou então, assim, eu tô doido pra botar. Eu assisti essa live das meninas, primeiro cliente agora, eu vou atender um adolescente às 2 da tarde, já vou propor pra ele. Né? Do nada, o menino tá falando uma coisa nada a ver, o menino tá ali chorando, precisando ser acolhido. Fulano, rapidinho, deixa eu te falar. Tem um experimento aqui, tem uma caixa aqui que eu queria te propor. Né? É claro que não, gente. Né? Um Claro experimento que não é não, né? assim. Né? Claro, você precisa se apropriar desse experimento, né? É importante, né? Assim, no seu processo de formação, no seu processo de supervisão, né? Que você se aproprie desse experimento. Eu acho que é muito importante em relação a isso. Questões técnicas também do próprio terapeuta, do como fazer. Exatamente. Como fazer. E também da necessidade dessa pessoa. Né? Às vezes eu fico pensando, né? Seria ótimo se eu pudesse aplicar em todos os meus pacientes clientes a self-box, mas não é assim, Sim. não é uma necessidade minha, não é a vontade minha, é a vontade dessa pessoa. Exatamente. Né? É uma questão aí dessa pessoa que vai surgindo naquele momento também. E é importante quando você fala isso, Nicole, porque assim, entrando já nessa questão da self-box, uma adolescente ela se torna muito mais interessante, né? Claro que pode ser utilizado com esse público, com qualquer outro público, né? Mas com a adolescente ela se torna bem interessante porque no sentido de que a gente está falando aí de self, né? Self-box, a caixa do eu, né? Nós estamos falando de um processo de identificação desse ser humano com o mundo, né? E eu estou propondo para esse adolescente, se ele se sentir confortável em fazer, de que ele coloque nessa caixa objetos que o identifiquem. E nesse momento é complexo, né? Essa questão. Quem sou eu? Quem eu estou sendo? O que é que eu gosto? Eu não sou criança, eu não sou ainda adulto, né? As pessoas às vezes me tratam como criança, às vezes me tratam como adulto, mas assim, eu não sei ainda. E eu estou nesse processo de constituição. Do que eu desejo, do que eu quero, né? Da minha profissão, da minha sexualidade. Algumas cobranças estão presentes para esse adolescente. E nesse momento que ele para, ou no consultório presencial, ou no consultório online, ou como atividade de casa, que eu gosto muito de fazer como atividade de casa, para fazer a self-box, é interessante porque ele vai começar a refletir sobre ele mesmo, né? Refletir. E aí passar um tempinho daquele momento pensando que objetos me identificam, o que eu posso falar de mim a partir desses objetos, o que eu gosto, o que eu não gosto, que características são interessantes para eu colocar aqui nessa caixa, que não me limitam. E aí é interessante a gente trazer isso, não me limita. Exatamente. Abre possibilidades, né? Quando você abre essa caixa, abre possibilidades. Sim, exatamente. Sem estereotipar, né? Porque senão, assim, vira a caixa do estereótipo, né? Eu sou tananã, tananã, né? As pessoas me julgam, nananã, né? A minha mãe me diz... Porque tem, né, uma coisa legal Aí, deixa eu só aproveitar também, fazer mais uma propaganda, que você traz muito, né? Que a Self-Box é um experimento que foi trazido, assim, foi mencionado, né? Nesse livro aqui, que é a Clínica Gestáltica com Adolescentes, que foi organizado pela Rosana Zanella, que eu sou fã de carteirinha dela, ela é maravilhosa. E é até interessante, vou fazer até um parênteses aí, conversando com a Rosana, ela me disse que quem trouxe esse experimento para o Brasil foi a Selma Ciornai. Nossa, eu tava doida para saber. Eu mandei até um inbox para ela ontem para perguntar. Eu falei, Rosana, da onde você tirou esse experimento? Você trouxe de algum lugar? Só que quando eu produzi o artigo, eu procurei, não tinha essa informação. Eu fiz uma pesquisa básica no Google, não achei também. Então foi a Selma, Pois é. Olha só, só, que a Rosana Antonella me falou. Depois, né? Depois a gente conversou, depois da publicação do artigo, nós conversamos. E ela me falou isso, que a Selma Ciornai foi fazer um curso, um workshop, agora eu não lembro ao certo, nos Estados Unidos, e ela teve essa experiência lá e ela trouxe para o Brasil. Nossa, fantástico, né? Fantástico. Pelo nome eu falei, gente, isso é ou americano ou inglês, né? Então é americano. Legal. E é citado nesse livro, e é citado também no livro da coleção da Karina Fukumitsu e da Lilian Frazão, tá? No livro
4, que é aquele Eu vi que verdinho, você que fala citou, sobre eu vi que eu não li as ainda, mas eu vi que modalidades você do citou, que é atendimento. que é um Pronto, tem pra... artigo, é um capítulo da Rosana e da Sheila, né? Eu vi que você Isso, citou sobre a também. clínica gestáltica com adolescentes. Sim. Pronto, é ótimo. Pois é, então, São as duas. mas eu quis falar disso porque nesse livro a Rosana tem um capítulo, né, dela e da Zanini, né, em que elas Uhum. falam, elas citam, né, não é um capítulo só sobre a self-box, elas citam vários experimentos, que eu super recomendo também esse capítulo. E aí, entre eles, elas vão falar da self-box, né? E o que elas falam é que essa é um experimento que pode ser feito em casa e pode ser feito com a família. Isso que eu achei interessante, né? E aí eles podem, por exemplo, pedir sugestões, né, para a família, né? E aí que eu acho interessante isso. Então não precisa ser feito sozinho, né? Pode sim, né? Pode ser uma questão bem, como você falou assim, uma investigação bastante profunda de, né? Eu estou constituindo a minha personalidade, estou constituindo o meu self. Então, né? O que isso é para mim, né? No caso dessa minha cliente, né? Eu tô com essa minha questão de autoestima, eu não consigo ver, né? Quais são as minhas características positivas, o que eu gosto em mim, mas eu vou investigar, né? Existe sim, né? A questão das polaridades. Então tem coisas que eu não gosto, mas existem coisas que eu gosto também em mim. Então eu vou me investigar, né? Mas existem sim questões que você pode fazer com a sua família, né? E pode virar até uma caixa da família, né? Pode ser trabalhada em uma sessão familiar. Isso, né? A Selfbox pode, vamos dizer assim, pode abrir uma possibilidade para você depois transformá-la numa sessão familiar, né? Então existem tantas possibilidades que a Selfbox pode ter, né? E assim, em relação a essa questão que você coloca, né, do adolescente, do cliente de uma forma geral, pedir sugestões para a família, isso já aconteceu algumas vezes comigo, né, quando eu sugeri que fosse uma atividade de casa, né, que é uma Uhum. atividade que fizesse durante a semana. E quando essa pessoa trouxe, ela me trouxe assim, já teve algumas experiências nesse sentido, de que o adolescente diz assim, a minha mãe sugeriu tal objeto. Isso eu achei muito Eu interessante. vi Tal objeto, eu nem no sei qual objeto seu é. artigo, né? Você falou sobre isso. Eu achei É, fantástico. me sugeriu tal objeto, mas assim, esse objeto eu não me representa. Não vou falar sobre Esse ele, objeto né? não me representa. Não vou falar sobre ele. Ele está aqui na Uhum. caixa, mas eu não vou falar sobre ele. Não vou falar. E assim, outros casos, não. Meu pai me sugeriu esse objeto. Aí, assim, falar que não representa, mostra o objeto, mas não me representa. Então, é muito importante, nesse processo de identificação, o que me representa, não me representa, o que essa outra pessoa fala de mim, que também diz quem eu sou, Uhum. quem diz quem eu estou sendo, não deixa, né? Porque a gente está nessa interação com o mundo, né? E aí é importante ver isso, né? Alguém sugeriu algo, eu levo, mas eu não mostro, eu não levo, eu levo e problematizo isso, ou então eu levo e faz sentido para mim, a gente vai percebendo aí as introjeções também dessa pessoa. Exatamente, né? E aí é legal, assim, quando essa sua cliente fala, né? Eu trouxe esse objeto que foi a minha mãe que me, que me disse, né? Que isso me representa, mas eu não concordo, né? Para mim isso não faz sentido, que aí é o questionamento das introjeções, né? É como Uhum, a minha mãe queria, né, que eu fosse assim, né, ou ela acha que isso, mas eu, né, eu mastigo isso, ela, né, ela me coloca, eu recebo isso, eu mastigo, mas eu não engulo, né? Eu não uhum. assimilo porque não faz parte. E aí eu, né, coloco para fora porque não é meu. Então achei fantástico esse seu exemplo, desse seu caso. E é interessante porque você se apropria um pouco mais de alguns elementos daquela história, daquela pessoa, no sentido assim, de que leva fotografias, você acaba conhecendo a família, né, momentos que são significativos, né, para aquela família, então nessas fotografias, às vezes não tem a impressão da foto, hoje já não é tão comum, mas leva o celular, mostra Isso. no celular, Aham. há uma possibilidade disso estar presente, cartas, diário, roupas,
roupa que ganhou, roupa que Nossa, eu comprou em achei determinada fantástico você falar das viagem. roupas. Eu falei, gente, a pessoa colocar a roupa dentro da caixa, né? Olha o tanto de E, possibilidades, né, que a caixa traz, então, assim. é, isso. E é interessante que teve um caso que eu atendi, um posterior ao artigo, que a pessoa quis fazer a caixa um e a caixa 2. Ela disse que não coube, né? Não coube tudo que ela queria colocar, tudo que ela representava, e não vai caber, claro que não vai caber, mas assim, ela queria, não, eu posso trazer uma caixa agora e depois trazer outra? Eu digo, pode, fique à vontade. Né? Esse momento é seu, então você pode escolher da forma como você achar melhor. E aí ela trouxe, fez a parte um e fez a parte 2 da softbox. Né? E foi interessante, trouxe roupa, trouxe fotografia, trouxe objetos, ursinho que ganhou de determinada pessoa, né? É, alguns elementos significativos aí que fazem parte desse adolescente, por exemplo, papel de bombom, às vezes Eu eles vi essa trazem, né? também que você Papel falou. de bombom que ele guarda. A questão do guardar, porque assim, É, ele guardou algo, sim. né? Então tem a caixa de bombom, laxativos, né? Caso a pessoa ela tenha um Nossa, eu processo de achei muito bulimia, forte que esse que ela você guarda. citou, Daisy. Não sei se você pode falar um pouco mais pra gente sobre esse caso da pessoa que tinha bulimia. Uhum, posso sim. O que é interessante é isso, né? Essa questão do o que se guarda, né? Geralmente o que se coloca ali representa você de alguma forma, Claro, não limita você, mas sim, representa uma parte sim. sua. E assim, o fato de guardar, né? Guardar um sim, guardar uma fotografia, guardar um papel de bombom, guardar um achativo. Né? Então, quando você guarda um achativo, traz essa representação, né? Por exemplo, o primeiro que essa pessoa, né, tomou nesse processo de bulimia, né? Antes da família descobrir, né? Depois a família descobriu que ela estava tomando, né? Não apenas por uma questão intestinal, né? Mas por causa realmente de que ela pensava de que, né? Realmente reduzir o peso, né? Então ela fazia esse processo de observação. Então já era algo que eu já sabia, né? A família já tinha me trazido aquilo, mas foi interessante que com a abertura dessa caixa eu conheci muito mais esse adolescente, Sim, né? Então, quando ela me trouxe isso, para mim foi muito marcante sim. da nossa relação, do nosso vínculo e principalmente dessa expressão, né? Porque, por exemplo, em relação a esse laxativo, a família inicialmente comprava para ela, depois ela começou a roubar, ainda teve esse fato, né? Ela começou a roubar o laxativo, né? De farmácias, porque a família já não comprava mais, né? E trazendo isso para mim naquele momento. Então é É, muito interessante, porque aproxima. O que eu vi sim, nesse caso é isso, uma aproximação, o estabelecimento de um vínculo, saber mais informações sobre aquela pessoa, a forma como ela fala de si, a forma como sim. ela quer me mostrar a partir daqueles materiais, daquele objeto. Né? Eu fico muito encantada. Acho que a palavra que representa esse momento para mim é ficar muito encantada com isso. E eu achei forte, Daisy, a confiança, né? Assim, me veio muito a palavra confiança, o tanto que ela confiou em você para te mostrar, né, esse objeto que é tão forte para ela, né, tão assim, tão representativo, né, para ela guardar, né, a cartela do primeiro laxante que ela tomou, né, e ela colocar nessa caixa e ela te mostrar, assim, eu achei assim um vínculo de confiança muito grande que ela criou com você. Assim. E aí, Nicole, eu fico pensando também agora que nós estamos atendendo online, né? Por exemplo, eu estou atendendo exclusivamente online, eu não voltei para os atendimentos presenciais. E, e eu tenho visto como a Softbox tem sido interessante para esse momento também. Sim, Porque a pessoa, ela está em casa, né? Ela está em casa, ela está geralmente no seu quarto, em um lugar que traz aí memórias, né? Fotografias, quadros, livros, né? Materiais de série, cartazes, né? Principalmente adolescentes gostam muito de cartazes, é, ídolos, né? E aí você pode trazer também essa representação. Então, é interessante que no atendimento psicológico online eu tenho feito mais durante a sessão. Tem feito muito sentido para as pessoas que eu tenho sugerido. Né? De pegar uma caixa naquele momento da sessão e colocando alguns objetos e trazendo essa representação. E ali naquele momento, olhar para esse espaço, né, que é a sua casa, de uma forma diferente. sim, Ali naquele momento. Né? E é, aí, vem, né? E é interessante, porque assim, eu falei
da Selfbox de uma forma mais geral, mas nós podemos trazer temas que você até citou, né? Então eu posso fazer a caixa da família, eu posso fazer a caixa da esperança nesse momento. Eu fiz né? Eu propus algumas caixas da esperança, acho que a gente está precisando um pouco Sim. disso, né? De trazer esse momento aí de esperançar do que eu posso construir, de possibilidades, né? Também. A caixa dos sentimentos, a caixa das emoções, a caixa dos conflitos, né? Então, assim, há muitas possibilidades ali em relação à caixa. Então, ela pode ser de uma forma mais geral, a caixa do eu, ou pode ser um tema, né? Que atravessa essa pessoa que está com a gente nesse momento. Eu queria falar um pouco mais sobre esse caso, né, que eu atendi dessa cliente, da questão da autoestima. Eu propus para ela, engraçado, né, Deise, essa questão dos experimentos que eu estava falando, assim, como a gente propõe e será que está na hora, né? A gente acha que pode fazer sentido na hora e o cliente fala não, né? Não faz sentido para mim, ou ele fala a princípio e depois ele não faz, né? Não faz o que a gente, né, propôs, enfim. Então, essa cliente tem uma questão de muito baixa autoestima, né? Enfim, tem toda uma questão, né? Um campo aí, né? Que sustenta isso. E aí, eu tinha proposto para ela um experimento do espelho, né? Dela se olhar no espelho e escrever no espelho, né? Com batom, algo que depois ela pudesse, né, apagar com facilidade, essas características dela, né, positivas, que, enfim, né, que possam né, melhorar essa autoestima dela, trabalhar essa autoestima, enfim. E aí ela falou assim, não, eu vou fazer. E aí passava uma sessão, ela não tinha feito, passava outra sessão, ela não tinha feito. Sempre tinha uma desculpa, ela, não, meu banheiro tá sujo, eu vou limpar com a minha mãe, né, enfim. Aí eu falei, não tem problema, né, se não é possível você fazer, não tem problema. E aí me veio a ideia da Selfbox com ela, né. Aí eu falei, olha, o que você acha? Expliquei para ela, né? A Kelly tá falando, vocês podem explicar melhor essas caixas, como funciona, né? Então a gente propõe que o cliente pegue uma caixa, né? Qualquer caixa, né? Pode ser uma caixa de sapato. Ela pegou uma caixa da Cacau Show, né? Que ela tinha há muito tempo, né? Ela pegou uma caixa. E aí ele coloca dentro dessa caixa, né? A Daisy já falou um pouquinho, né? Objetos que o representem, né? Pode ser objetos, né? Vários, né? A Daisy até falou roupas. A moça que tinha, né, bulimia colocou primeira cartela de laxante que ela tinha tomado, né? Enfim, aí essa minha cliente, né? Eu propus então que você faça então pegue uma caixa, né? E essa sua caixa vai ser a caixa da autoestima. E aí dentro dessa caixa, né, você pode colocar objetos que representem, né, características suas positivas, que você olhe para você, que você se identifique, né, que você consiga reconhecer em você né, de coisas positivas e características tanto psicológicas, né, emocionais, quanto físicas, né? E aí ela falou, não, então eu vou fazer. Mas aí ela quis fazer sozinha, sem ser durante a sessão. E aí na sessão seguinte ela me trouxe, né? Ela realmente fez. E aí ela me relata como foi o processo. Ela disse que as características, sem ser psicológicas, né? Ela disse que foram muito fáceis. Ela tinha se proposto a fazer 10, né? Então, 5 psicológicas e 5 físicas. Então, as psicológicas saiu, né? Foi 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela escreveu em papéis, né? Essas características. Então, ela escreveu. E foi lá e dobrou e colocou. Só que quando era para fazer as características físicas, ela disse que foi muito difícil, foi muito doloroso para ela. Porque essa é uma grande questão. Entendeu? Para ela. E aí ela encarou como um grande desafio. Né? Ela falou assim, olha, isso vai ser um desafio, eu vou fazer. Eu quero fazer. É um desafio para mim.
E aí eu achei tão interessante que ela falou assim, não, foi um processo. Ela falando, né? Foi um processo que eu gostei de fazer. Aí ela disse assim, olha, eu fui lá, fiz uma yoga, fiz uma meditação, e aí depois eu voltei. Aí quando eu voltei, aí eu consegui fazer. Aí saíram, né? Assim, aí ela falou assim, que antes dela ir lá fazer a yoga, ela estava tentando fazer, e aí ela falava, eu gosto de tananã, né? Determinada característica física minha. Só que aí ela disse que quando ela falava isso, ela falava, não, mas ó, eu gosto disso, mas por outro lado, isso não é tão legal. Tem uma outra parte que é feia. Entendeu? Ela ia lá e se, né, não deixava isso entrar porque colocava um defeito ali. Né? E aí, quando ela foi lá, meditou, né? Aí ela disse que conseguiu e falou: não, isso é bom sim, isso eu gosto sim. Né? Aí foi lá e escreveu e colocou. Então ela trouxe, né, assim, que foi muito importante, né? Que foi um processo difícil e que, olha que interessante, quando ela foi ver as características físicas, ela se olhou no espelho. Ela foi se olhar no espelho. Né? E eu não tinha falado para ela se olhar no espelho. O experimento do espelho era outro, que ela não tinha feito ainda, né? Então, tem essa possibilidade também, né, Daisy, de juntar experimentos. Então, você propõe a caixa do eu e, de repente, ela juntou a caixa do eu com outro experimento que eu tinha proposto, né? E que eu não tinha proposto ela juntar, mas ela mesma fez né, essa junção. Então, eu achei super Com interessante. certeza, com certeza. Puxando um gancho no que você está trazendo, eu posso pedir para a pessoa dialogar com objetos, falar como se fosse um objeto, Sim, né? Fazer uma representação, né? A partir disso podem surgir outras possibilidades. Ela pode lembrar de um sonho, a gente pode aprofundar esse isso. sonho. Então depende muito do que a pessoa trouxer. Pode fazer uma cadeira E a vazia, Alessandra né? Você pode. colocar, né? Por exemplo, esse coisa do laxante que achei muito forte, né? Me tocou muito. Coloca o laxante, né? A cartela do laxante na cadeira vazia e você vai falar com a cartela, Uhum, uhum, uhum. né? Pode sim. E até uma pessoa perguntou aqui, a Alessandra Barreto, né? Objetos que remetem apenas características positivas, a pessoa ela coloca o que ela quiser. Sim, Geralmente, né, é interessante deixar bem livre em relação a isso. Então, os objetos que ela isso. quiser. Eu Então, posso propor, pode ser que né? Eu posso propor, isso, olha, né? Vamos fazer uma caixa da autoestima de coisas positivas, né? Já que você sempre pronto, fala de coisas pronto, negativas suas, né? Vamos trabalhar a outra pronto. polaridade, porque a caixa do eu pode trabalhar também a integração das polaridades, né? Então ela falava tanto de uma Isso. polaridade que eu quis trabalhar a outra polaridade, Alessandra. Né? Por isso que eu propus. Mas ela Sim. poderia falar: não, olha, eu só consegui colocar nessa caixa características negativas minhas. Ok, vamos trabalhar isso. Entende? Ou não conseguir fazer Ou a não caixa. conseguir, Tem uns que dizem sim, assim, sim. eu não trouxe a Uhum. caixa, porque assim, é algo aparente. Quando você pede como atividade de casa, é algo aparente, você é bem visível, né? A pessoa trouxe ou não, né? Então, para o terapeuta fica bem visível. Aí alguns dizem, eu não fiz. Não, não é algo, quando, por exemplo, eu peço como atividade de casa, não é algo que você cobra, você fez a Isso, caixa, sim, você, exatamente. né? Então, eu Exatamente. deixo fluir, né? Eu Eu trago também. isso como um Uhum. convite, trago Sim, isso como convite. E na próxima sessão, se fizer sentido, a pessoa traz. Se não, não traz. E a gente sim, pode nem conversar sobre isso. exatamente. Né? Ela pode Exatamente. não abordar isso. Ou pode dizer, eu não fiz, não vi sentido, Sim, não achei que fosse interessante. Também tem caso nesse, sim. né? Uhum. O que eu vejo que muitas vezes faz sentido e que a pessoa pode experienciar, porque tem todo esse processo que nós falamos, né? De eu perceber que é possível, de eu perceber que ou talvez que seja um momento, né? Que vem da sensibilidade do terapeuta. Então, eu já percebo uma abertura para isso. E eu gosto, e aí é algo particular meu, como terapeuta, eu gosto de utilizar nos momentos iniciais do processo terapêutico. Eu não vou te dizer que, né, não vou trazer uma receita, não é para trazer um modelo, mas assim, particularmente, aí como na minha forma de utilizar, eu prefiro assim nos momentos iniciais, né, do processo, que é uma ótima forma de estabelecer O a vínculo. relação Uhum. terapêutica e de conhecer mais sobre a pessoa. E eu vejo aí uma abertura grandiosa nisso. Mas aí você dizer, desenho vai ser no primeiro, no segundo, no terceiro, isso aí cabe a você decidir, a você avaliar de acordo com o caso que você É. está, No né? meu caso, eu Atender. faço o contrário.
né? Eu já deixo mais para depois que eu já conheço a pessoa, para eu vejo qual é uma demanda importante dela. Por exemplo, esse caso dessa Uhum. minha cliente, eu atendo ela há mais de um ano, né? E faz alguns meses só que eu, né, dei essa proposta para ela, né? E eu lembro, eu também sou supervisora, né? E eu lembro que alguns alunos meus, né, alguns supervisionandos meus, já propuseram a caixa no início do processo terapêutico e não rolou, Uhum. né? Os Uhum. clientes ficaram, acho que, não sei, assustados, desconfiados, ou não tinha ainda sido, né, feito estabelecido tanto o vínculo, e eles não quiseram fazer. Porque quando eu falo nos momentos iniciais, eu não falo também assim, no primeiro momento, assim, pelo menos 2 meses, 3 meses de atendimento, geralmente eu acho que já pode ser possível. Porque eu acho que esse momento inicial realmente do processo, né, no primeiro mês, é realmente para você conhecer a pessoa, saber mais da dinâmica, saber da queixa, saber de uma, né, e aí conhecendo é que você vai saber, né, o que é interessante para ela, o que eu posso convidá-la, que experimento seria importante para esse processo. Né? Sim. Existem muitas possibilidades, né? E aí é isso, a gente vai Muitas. propondo, né? O que fizer sentido, ok. O que não fizer, a gente, né, busca outros caminhos, né? É. E a gente pode reforçar aqui, de acordo com a pergunta aqui da Kelly, pode ser um tema mais aberto, como a caixa do eu, ou pode ser temas específicos, né? Como a caixa da esperança, a caixa da autoestima, como a Nicole falou, a caixa da família, como a Nicole falou também, né? A caixa Então, da é vida a caixa escolar, né? da vida escolar, os relacionamentos amorosos, né? Então, muitas possibilidades aí, dependendo do caso, realmente. Né? E da necessidade dessa pessoa, né? Então, ela traz muito uma questão aqui. Então, eu posso ver, vamos fazer algo mais geral ou algo mais específico, e a própria pessoa também, ela pode experimentar isso, né? Você pode colocar algo mais aberto em relação a isso, e ela pode colocar um tema para a caixa. E eu sempre trago essa representação de que a caixa significa, a caixa de alguma forma representa uma parte dela. Então ela pode pintar a caixa, ela pode desenhar, ela pode colocar imagens. Então, às vezes, tem pessoas que pegam uma caixa de sapato qualquer e trazem. Tem outras que você vê, pintam, colorem, colocam o seu nome, né? Aí colocam imagem de animais de estimação, de séries, de filmes da família. Né? Então, É, é ótimo. teve essa pergunta da Kelly, não sei se você estava tentando responder. Ela escreveu assim: a Cíntia Lavrati de Belém traz a sequência dos objetos. Exemplo, o primeiro objeto selecionado, ela relata que o jovem projeta nele algo que gostaria que influencia o terapeuta, etc. Eu não sei se entendeu o que ela quis dizer, eu não sei se ela quis Não. dizer que existe uma padronização que a Cíntia fez como Não, se não fosse assim, entendi. uma padronização, tipo, ela trabalha sempre dessa forma, ou ela vê que sempre que o jovem traz, geralmente o primeiro objeto, enfim, ele geralmente projeta nele algo que gostaria que influencie o terapeuta. Não, se você puder explicar melhor, Kelly. Não entendi É, realmente o que a Kelly trouxe aí, porque assim, a forma como eu trabalho vai depender muito do que essa pessoa traz. Eu assim, ela traz o primeiro objeto, né? Geralmente, né, alguns trazem muitos objetos, às vezes eu fico falando, né, que alguns querem apresentar todos os objetos, então eles apresentam, às vezes ele traz essa necessidade, e depois nós vamos, né, conversar né, com cada objeto e trazendo possibilidades ali. Né? Não necessariamente é uma identificação, uma internalização, o primeiro objeto. Pode ser que, né, isso aconteça com o outro, né? Deixe mais para depois, ou não sabe se vai mostrar aquele outro. Né? Então, eu vejo de muitas formas essa sim, questão sim, muitas vezes não dá desse para trabalhar objeto. tudo, né? Porque às vezes ele traz muitas coisas, né? Uhum. Fica para uma outra sessão, fica para um outro momento. Mas é fundamental ver isso, né? Então, tem pessoas que não falam de cada um particularmente, né? Sim. Ela diz aqui que ela faz a relação da sequência dos objetos escolhidos.
Depois a gente pode ir atrás disso. Qual é o material que ela utiliza, Kelly? Eu não sei Onde foi que ela... se realmente ela se baseou, né, em algum outro material, alguma outra referência, mas não sei se, né, enfim, eu acho que cada caso é um caso, não sei se realmente, né, trabalhar assim de uma forma, né, como é que a gente diz, uma padronização, assim, né, de que em todos os casos que a gente atende, né, a gente deve trabalhar nessa sequência, né, não vejo muito Eu deixo assim, bem né, eu livre. também, né, não... Deixo muito livre e eu vou percebendo aí cada objeto na fala da pessoa, na nossa Exatamente, postura exatamente, o corporal, que faz sentido, no né, para o sentido que ela cliente, né, traz. eu acho que é mais É. nesse sentido, assim, faz mais sentido para mim, assim, também. Uhum, uhum. E aí, fiquei curiosa com isso que você trouxe, Kelly. Eu vou dar uma Eu olhada aí nisso também quero depois. ver como que a Cíntia, né, faz também. Então, Tem um, não sei como é que a gente está em eu relação ao também, tempo. olha, acho que já tá Eu acho que quase, falta. Estamos fechando, para ainda fechar não agora. apareceu o É porque tempo, aparece né? só por 30 segundos. Ah, é? Só 30 por 30. segundos, ixi. É, Então acho que a aparece gente por 30. pode Eu acho que não. ir caminhando, né, para o fechamento, né? A Rita está dizendo assim: quando traz muitos objetos, me remete uma ansiedade. Acho que vai depender de novo do caso, né? De novo, a gente não tem como fazer uma generalização, Rita. Cada caso é um caso, tá? Claro que se o adolescente tem né, um histórico, ou você vê né, que realmente faz sentido dentro desse campo, né, dele, pode sim trazer uma confirmação, né, ou pode trazer esse dado, né, que você não tinha visto ainda, e daí, né, essa riqueza da caixa, assim, para te ajudar a identificar certas características, né, que você também não tinha percebido, né, antes desse experimento, né. Enfim, ela está perguntando também como é o nome do seu artigo, Daisy. Uhum. Eu vou disponibilizar, né? Vou disponibilizar no meu stories, Isso, acho que fica melhor. mais acessível depois se a gente olhar, Dá né? uma Mas olhadinha, assim, Rita. a clínica gestáltica com adolescentes, o uso do self-box, né? Então esse é o título que está na revista Abordagem Gestáltica. Então, só colocar no Google, você pode ter acesso. Ou então, depois da live, eu vou compartilhar nos stories e você pode também ver Dá esse uma olhada. material, tá Gente, bom? vale muito a pena ler o artigo da Daisy. Eu também compartilhei, né, uma parte, né, dele, tirei uma foto, tá nos meus stories também. Então tem o artigo da Daisy, que ela dá uma aprofundada maior. Tem esse livro, né, o capítulo da Rosana e da Zanini, no livro A Clínica Gestáltica com Adolescentes. Tem esse outro capítulo da Rosana e da Sheila, né, uma dessas edições dessa coleção que a Karina e a Lilian organizaram, né? Enfim, né, tem aí já um materialzinho que já dá para vocês terem uma ideia melhor, né? Então, assim, no mais, Nicole, algumas pessoas dizendo que amei a live, né? Então, fico muito feliz da gente estar juntos aqui, estar compartilhando esse momento novamente. E eu espero que a gente possa ter outros momentos assim, que a gente possa se organizar para já ter outros momentos assim, outras trocas, né? Fazer pelo menos uma live por mês. O que você acha? Eu não sei se alguém tem alguma sugestão de tema para a Isso, gente gente, trabalhar. surgiram, né? Acho que tô adorando, Deise. Acho que a gente aprende muito, né? Eu estudei bastante, assim, para essa live e gostei bastante porque, né? Acho que nos ajuda, só nos acrescenta, né? E é isso, gente. Faltam 20 segundos. Então, agradecer muito a participação de vocês. Gostei muito das perguntas. Parabéns mais uma vez para nós pelo Dia do Psicólogo e até a próxima. Muito obrigada, Deise, também. Eu agradeço aqui, ó. Feliz dia da psicóloga, Nailan, obrigada. Beijo. Feliz dia do Acabou, acabou. estudante que está na Tchau.